Seja bem-vindo a mais um conteúdo aqui da Recurso Sustentável. Meu nome é Cíntia Martins e hoje eu quero conversar com você a respeito de um tema muito importante para todos os profissionais da área ambiental, que é gestão de recursos hídricos. E hoje, especificamente, a gente vai falar desse recorte aqui, da outorga até a cobrança pelo uso da água. Então, aproveite essa aula para você ter um panorama geral sobre a gestão dos recursos hídricos no estado de Goiás, no que tangencia o seu empreendimento. Então, se você é um empreendedor, analista ambiental de empresas ou consultor ambiental, aproveite todo esse conteúdo que eu preparei especialmente para você, tá bom? Então, eu quero que você se prepare nos próximos minutos para ter uma visão completa, um panorama completo sobre a gestão dos recursos hídricos no estado de Goiás. Bom, essas informações que eu vou trazer aqui para vocês são extremamente relevantes e são um compilado daquilo que você precisa dominar para poder fazer a gestão da água aí no seu empreendimento, certo? Bom, nós vamos falar nesse treinamento aqui, nessa aula de hoje, sobre legislação de gestão dos recursos hídricos. Então, eu vou apontar para você toda a legislação relacionada, os conceitos sobre outorga de uso de água, como que faz, né? Como é que é aí o fluxo dos processos dentro do sistema web outorgas e vamos falar também sobre cobrança do uso da água no estado de Goiás. Você sabia que entrou uma legislação ano passado e que agora, esse ano para 2024, a gente já tem obrigações a cumprir? Então, aproveite esse conteúdo que a gente está disponibilizando aqui para você poder ficar atualizado e saber o que o seu empreendimento precisa cumprir. Mas vamos lá, vamos falar agora sobre gestão dos recursos hídricos, né? O que é isso, né? A gestão dos recursos hídricos no estado de Goiás, assim como no Brasil como um todo, né, ela é baseada na Lei Federal 9.433 de 1997, que é a Política Nacional de Recursos Hídricos. Então, quando a gente vai falar sobre gestão de recursos hídricos, o mais importante é você olhar para a legislação macro, né, desde aí da esfera federal até a esfera estadual, e saber o que você precisa de fato fazer e como que é o funcionamento. Então, eu sugiro fortemente que você leia, que você se debruce bastante sobre esse assunto, estude essa legislação e tenha um conhecimento aprofundado de como é a Política Nacional dos Recursos Hídricos. Mas, para facilitar para você, eu trouxe um compilado dessa lei com as principais questões que nós vamos abordar agora. Bom, o que trata, né, a gestão dos recursos hídricos no estado de Goiás? E assim como no Brasil. Ela prevê uma gestão integrada e descentralizada dos recursos hídricos, envolvendo a participação da sociedade civil, dos estados e do município. Esse é o nosso grande princípio da gestão dos recursos hídricos, certo? Então é importantíssimo você lembrar sobre isso. Outro ponto importante é que o nosso planejamento e essa gestão integrada e descentralizada, ela ocorre no recorte geográfico das bacias hidrográficas, correto? Então, as bacias hidrográficas, elas são a unidade aí que vai organizar toda a gestão dos recursos hídricos, né? E para isso foi feita a criação dos comitês de bacias para a tomada de decisão. E aí, essa gestão integrada, descentralizada, envolvendo sociedade civil, municípios, ela vai ocorrer, então, dentro desse ambiente que são os comitês de recursos hídricos, tá? Das bacias de recursos hídricos. Bom, outro fator importante que essa legislação traz é a exigência da elaboração dos planos de recursos hídricos para orientar a gestão dos recursos em cada bacia. Então, sem um planejamento, né, não é possível se fazer essa gestão adequada, essa orientação, como que vai ser distribuído os usos, como vão ser as ações para preservação e para produção de água. Né? Você já deve ter ouvido falar um pouco mais a respeito desse termo, e se você não conhece sobre ele, comenta aqui embaixo que a gente vai trazer mais conteúdos para você sobre isso. Outro princípio importante é o monitoramento e fiscalização, né? Que estabelece a necessidade de monitoramento constante da qualidade e quantidade de água
bem como da fiscalização para assegurar o cumprimento das normas. Pessoal, isso aqui é extremamente importante. Mecanismos de comando e controle visando não só a disponibilidade de quantidade de água, mas principalmente de água em qualidade. Então, esses aqui são os grandes princípios da gestão dos recursos hídricos no Brasil. Vamos dizer assim, né? Esse formato de gestão, então, integrada e descentralizada, que vai acontecer na unidade geográfica, que são as bacias hidrográficas, né? Então, por meio dos comitês de gestão de recursos hídricos, né? Cada bacia aí tem o seu próprio comitê e vai possibilitar, né? Por meio dos planos e programas, a gente desdobrar numa nova etapa que vai acontecer por meio, né? Da outorga de direito de recursos hídricos, onde vão ser regulados a concessão de direito de uso da água por meio de outorgas, visando o uso racional e sustentável dos recursos, para que possa ser viabilizada a cobrança pelo uso, né, que permite, então, que os recursos arrecadados sejam destinados à recuperação e preservação dos recursos hídricos. Então, como a gente pode ver, né, a legislação federal, ela propõe, né, uma gestão descentralizada, participativa, dentro dos comitês de bacias hidrográficas, sob um certo planejamento, onde tenha monitoramento da qualidade e da quantidade, e para isso a gente tem dois instrumentos importantes. Um que é a outorga, que vai aí definir quanto que é que cada usuário pode usar de água ou pode lançar de carga poluidora em cada corpo receptor. E, por fim, a cobrança pelo uso de água vai ser um mecanismo que vai subsidiar, né, todo o planejamento instrumental, monitoramento, para que os recursos hídricos não faltem no país. Então, em linhas gerais, eu posso dizer que a gestão dos nossos recursos hídricos é focada nisso. Mas agora eu quero conversar um pouco mais com você a respeito da outorga pelo uso de água. Você já deve ter ouvido isso muitas vezes, é um tema recorrente, a gente tem falado muito sobre isso aqui, e eu quero trazer para você agora o conceito do que é outorga de uso de água. Olha só, a lei nos diz que é o instrumento legal que regula o acesso e a utilização dos recursos hídricos com o objetivo de assegurar o uso responsável e sustentável desse recurso. Ou seja, nosso grande objetivo com a outorga é garantir que todos tenham acesso em qualidade e em quantidade ao longo do tempo, garantindo então a sustentabilidade desse recurso. Então, pessoal, esse é um instrumento fundamental nas políticas públicas que precisa realmente ser observado e a gente tem que pensar em outorga de uma maneira muito estratégica. E vamos ver como é que isso funciona? Então, vamos lá. Olha, ela deve ser pensada, né? A outorga deve ser pensada previamente ao licenciamento ambiental. A gente brinca muito aqui, diz, se você ainda não pensou, não falou, não tratou de outorga de uso de água, não passe, não dê o próximo passo, né? Não vá para o licenciamento ambiental. É preciso verificar a viabilidade de recursos hídricos do seu empreendimento e é o primeiro passo no planejamento, na implantação dos empreendimentos. Bom, também é importante a gente dizer que outorga é diferente de licenciamento, não é mesmo? Enquanto o licenciamento está baseado ali no direito ambiental, a outorga está baseada no direito de recursos hídricos, que tem aí as suas nuances, tem as suas diferenças, e é importante que você entenda isso. A gente também observa, né, como o objetivo da outorga, a garantia de acesso à água em qualidade e quantidade, e ela é o instrumento que vai poder prever, então, o pagamento pelo uso dos recursos hídricos, como a gente já viu que é estabelecido, que é previsto na Política Nacional de Recursos Hídricos, que orienta aí todas as políticas que se desdobram em todos os estados. Bom, vou falar um pouquinho agora para você sobre os tipos, né, de atos de outorga que existem, que são previstos na nossa legislação. A gente tem a concessão, a autorização e a permissão. Vamos lá. A concessão é a utilização dos recursos hídricos para utilidade pública, por exemplo, o órgão, a empresa que fornece água para consumo humano, o abastecimento de uma cidade, por exemplo, ela tem uma concessão para uso de recursos hídricos. No caso aqui, por exemplo, do município de Goiânia, onde a Saneago é responsável, ela tem uma concessão
para a utilização desses recursos hídricos, para captação e disponibilização para a comunidade. A autorização é a utilização dos recursos hídricos quando não for de utilidade pública. Então, vai envolver todos os demais usos outorgados, né? Então, para a indústria, para o agro, para as demais atividades aí que não são de utilidade pública. E, por fim, a permissão, que é a utilização dos recursos hídricos quando não for de utilidade pública e demande vazão insignificante, observando as condições atuais e futuras de uso na bacia. Ou seja, nesse grupo está incluído aí todas as dispensas de outorgas, todos os usos dispensáveis de outorga, que muitas vezes aí é o que vai enquadrar nossas atividades, não é mesmo? Bom, agora vamos falar quem são os usos, né, que são sujeitos à outorga. Você conhece eles? Vamos repassar aqui para a gente poder relembrar? Bom, derivação ou captação de parcela de água existente em um corpo de água para consumo final, inclusive para abastecimento público ou insumo no processo produtivo. Então, toda a captação superficial aí, para praticamente tudo que a gente for utilizar como insumo de água, a gente vai precisar, então, solicitar as outorgas. Outro muito importante, extração de água de aquífero subterrâneo para abastecimento público para consumo final ou insumo no processo produtivo. Da mesma forma que se eu tenho, ou então, captação superficial ou captação subterrânea, nos dois casos, então, eu vou precisar outorgar os usos para poder utilizar como insumos em processos produtivos. Tá? Outra tipologia importante é o lançamento em corpo de água de esgotos e demais resíduos líquidos ou gasosos, tratados ou não, com a finalidade de diluição, transporte ou disposição final. Pessoal, aqui vão estar incluídos, né, todos os demais usos relacionados ao lançamento de efluentes em um corpo receptor, tá bom? E aqui é principalmente um tipo de outorga que está preocupada na manutenção da qualidade de água em um corpo receptor, tá? Seguindo também, a gente tem o uso para fins de aproveitamento em potenciais hidrelétricos. Então, é uma tipologia específica, porque ela vai muitas vezes mudar o regime de água em um corpo receptor, porém, muitas vezes ela não altera a qualidade e a quantidade. E também outros usos e interferências que alterem o regime e a quantidade ou a qualidade da água existente em um corpo de água. Por exemplo, a construção de um barramento que pode alterar a qualidade do corpo hídrico, assim como a sua quantidade de água no ponto do barramento ajusante. Quando a gente fala de outorga de água, a gente também precisa conhecer esses três termos importantes. O primeiro deles, outorgas preventivas. Outorgas preventivas é aquela que é solicitada na fase de planejamento do empreendimento, antes de começar a extração de água no corpo hídrico receptor ou no aquífero subterrâneo. Você precisa solicitar essa outorga preventiva para autorizar a instalação do seu empreendimento e do seu sistema de captação. E ele é interessante porque ele vai levar você a garantir que tenha a disponibilidade de água no momento necessário para fazer, então, a implementação e a operação do seu empreendimento. Outro termo extremamente importante para nós é o termo de autorização temporária. Esse termo, ele é baseado nas informações que você fornece lá no começo do processo de licenciamento, onde o órgão ambiental acredita, vamos dizer assim, em você e estabelece esse termo regulando, autorizando a utilização dos recursos hídricos até que o seu processo seja analisado. Isso é uma previsão porque a gente sabe que os processos demoram, tem uma fila muito grande de processos e o órgão ambiental não consegue andar na mesma velocidade. Tá? Mas é importante lembrar que ele é um termo precário e há condições específicas para que ele possa ser emitido. E outro termo importante são as bacias críticas. Bacias críticas são aquelas onde há algum conflito pelo uso da água. Então, é importantíssimo que esse conflito seja adequadamente mediado e resolvido para que possa garantir a sustentabilidade dos recursos hídricos. A gente vai observar que são principalmente nas bacias críticas, onde há conflito pelo uso da água, é que a gente vai ter
comitês de bacia mais bem estruturados, porque justamente, né, há necessidade da mediação de tais conflitos. Bom, vamos falar um pouco agora sobre as principais legislações sobre a outorga de uso de água aqui no estado de Goiás, pessoal. Eu preparei para vocês uma listagem de todas as leis, regulamentos aí, os principais que você precisa conhecer, além da Política Nacional de Recursos Hídricos. Então, pega seu caderninho aí para anotar, dá um print na tela para você guardar essa informação e já colocar esse conteúdo aí na sua grade de estudos. Bom, entre as principais legislações, a gente tem a Lei Estadual 13.123, de 16 de julho de 97, que é a Política Estadual de Recursos Hídricos. Seguindo, a gente tem a Resolução do Conselho Estadual de Recursos Hídricos 66 de 2024, recém-editada, novinha, saída do forno. E essa aqui é uma das principais legislações que você precisa dominar, pois ela estabelece quais são as regras para a outorga de uso de água no estado de Goiás. Quais são os limites que eu vou incorrer em dispensa de outorga, como é que funciona o termo de autorização temporária, todos os regramentos, as vazões de referência, tudo que a gente precisa saber a respeito de outorga de uso de água está estabelecido nessa resolução. Ela tem mudado esses regramentos têm sido revistos com uma certa frequência, mas é importantíssimo que a gente observe elas e cuide disso nos nossos processos. E, por fim, a gente tem a Portaria da SEMAGE 212 de 2019, que trata, então, da instituição do processo do sistema Web Outorga, tá? Além disso, a gente tem as outras instruções normativas editadas pela SEMAGE, contar com os regramentos dos processos de outorga, que vão incluir aí os processos relacionados especialmente a formato de análise, como que a gente responde, né, os regramentos para responder pendências nos processos, para pedir prioridade em processos. Então, é preciso que você também conheça essas instruções normativas para poder gerenciar adequadamente o seu processo. Bom, vamos seguir. Agora, vamos falar um pouquinho sobre o tão famoso sistema Web Outorga. Foi por onde começou, né, a digitalização dos sistemas da SEMAD, e ele é um sistema muito importante para a gente, porque ele traz, né, a possibilidade da gente fazer o gerenciamento eletrônico, não mais aí como acontecia no passado, que só eram processos físicos. Então, a gente acessa, né, o sistema lá pelo site da SEMAD e entra nessa tela principal aqui, onde a gente tem acesso ao sistema. E é importante sempre lembrar que todo o processo de outorga de uso de água tem que ser feito no login, no CPF do proprietário, do requerente, e não do responsável técnico. A gente, enquanto responsável técnico, os consultores, enfim, precisa ter o login também, precisa ser cadastrado lá, mas o processo precisa ser feito no login do empreendedor, ok? De quem precisa sair o processo de outorga, porque senão vai sair no seu nome, e aí não às vezes não é isso que a gente vai desejar. Agora, vamos conhecer o fluxo desse processo? Então, vai sempre começar pelo cadastro da declaração de uso dos recursos hídricos, a preenchimento da famosa DUR. Aqui na DUR, nós vamos colocar informações relacionadas à disponibilidade de água, quantidade de água disponível, volume de recursos hídricos. Vamos também deixar direcionado e disponibilizado aqui para onde eu vou utilizar todas as informações necessárias para que o analista da SEMAD verifique se a quantidade de água que eu estou solicitando é condizente com a minha atividade e se essa atividade é um uso dispensado de recursos hídricos ou você, né, a gente vai ter uma autorização aí para uso dispensável de recursos hídricos, ou no final a gente vai ter um processo de outorga de uso de água. Então, é justamente aqui, né? A gente faz a DUR, passa pela análise do processo aqui pela equipe da SEMAD, que vai verificar se esse uso é outorgável ou não. Se sim, esse processo segue para a outorga, se não, a gente já consegue emitir o certificado de dispensa de outorga de maneira gratuita, sem nenhum pagamento de taxa, certo?
Então, é assim que funciona aqui no estado de Goiás. Bom, mas outorga a grande finalidade, né? A gente vai chegar aí no final, fechando esse ciclo, é a gente poder prover meios tanto para regular a quantidade e a qualidade, como também promover a cobrança pelo uso da água. E aqui no estado de Goiás, recentemente, foi publicado um decreto, é o decreto 10.280 de 2023, que estabelece, então, que o usuário dos recursos hídricos será cobrado durante o período de validade de sua outorga de direito de recursos hídricos por esse uso. E esse cálculo, né, da cobrança poderão ser utilizados os volumes de água outorgado ou medido, no caso de captações e derivações, ou carga orgânica, no caso de lançamento. Bom, essa legislação ainda define que a equação para a cobrança, como que vai ser feito ela, e o preço que vai ser baseada muitas vezes no preço pelo uso, unitário pelo uso, PPU, que vai poder variar entre as diferentes bacias e o anexo 1 da legislação define os valores iniciais. Então, conforme a criticidade da bacia, a gente vai poder ter valores diferentes aí de cobrança. É importantíssimo lembrar que são isentos de cobrança os usos que independem de outorga, ok? Então, pessoal, quero saber se ficou alguma dúvida, se vocês querem saber mais a respeito de outorga de uso de água, e se esse é um tema material para você, e se você quer aprender detalhadamente sobre isso, eu te encontro, então, no treinamento Dominando o Web Outorga, que você vai poder aprender mais sobre isso. As inscrições estão abertas, eu espero encontrar com você por lá, para a gente detalhar passo a passo os processos de outorga, os estudos necessários, todos os detalhamentos sobre os usos dispensáveis, o que eu preciso observar para inserir informações, onde buscar as informações para inserir no sistema, ok? A gente está preparando esse treinamento com muito carinho para você e já logo, logo está disponível aí, tá bom? Meu nome então é Cintia Martins, deixo aqui todos os meus contatos para você e espero que você tenha aproveitado esses minutos aí dessa aula que para a gente é tão especial, tão importante. Até mais.